Olá, prezados alunos, prezadas alunas, estou aqui, eu, professora Elaine Schwab, na presença de duas psicólogas maravilhosas aqui da Gran Faculdade. Larissa Brito, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, eu sou a Larissa, especialista de carreira aqui da Gran Faculdade e já atuei aí 7 anos na área de pessoas e cultura também. Perfeito, muito obrigada mesmo. E aqui ao meu lado também, a professora Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu sou professora da Gran Faculdade, muito prazer estar aqui com você também, Elaine, Larissa, vamos lá. Exatamente, e hoje elas trouxeram aqui um tema maravilhoso que é o seguinte, né? O que te impede de começar hoje? Quebrando bloqueios mentais para investir em educação e qualificação. E quando esse tema foi proposto para que a gente pudesse ter esse bate-papo, eu fiquei aqui já para fazer a primeira questão para as psicólogas. O que são bloqueios mentais? Né? Como que a gente identifica essa questão de um bloqueio mental? Quer começar, Larissa? Pode ser. Acho que o primeiro passo, né, vem ali do que a gente até conversou nas outras aulas ali, vem do autoconhecimento. Acho que primeiro o bloqueio mental é como que eu tô, quais as frases que vem ali à minha mente quando eu quero conquistar alguma coisa e que isso está me embarreirando ali para poder fazer essa conquista. Exato. Né? Nós temos as crenças limitantes. Então, assim, desde que crescemos, que vamos nos desenvolvendo, algumas características que nós percebemos ter alguma dificuldade, isso nos gera medo. E essas crenças limitantes fazem com que a gente vá mais devagar em algumas etapas que podem impedir o nosso desenvolvimento. Então, assim, ultrapassar essas crenças limitantes é uma questão fácil? Pode não ser fácil, mas nós temos várias estratégias de quebrar esses bloqueios mentais. E quando nós falamos em bloqueios mentais, principalmente nessa questão de eu buscar uma qualificação, muitas vezes eu não acredito em mim. E eu acabo dizendo, né, e aqui é um exemplo, eu acho que eu não vou conseguir conversar com o presidente da empresa. Porque a pessoa tem um cargo, a pessoa tem um certo status, e aquilo acaba me bloqueando para eu fazer uma entrevista. Então, esses bloqueios mentais que vocês trazem com esses termos mais técnicos, aqui eu acredito que eu consegui trazer um exemplo de algo na prática, dessa questão de isso é um bloqueio? Como eu posso resolver um bloqueio? O que me impede de eu investir nessa entrevista, num desenvolvimento, numa qualificação melhor e não ter esse medo de realmente, com esse bloqueio de só porque a pessoa ou o cargo ou a função tem um status maior do que o meu, não me deixa chegar até lá. Em relação a essa construção, essa quebra do paradigma do bloqueio mental, realmente é uma cultura interior. A pessoa acredita que não é capaz. E assim, isso é uma coisa que pode ser desmistificada, ela colocando ali o seu objetivo no papel, por que eu quero fazer essa entrevista com esse gestor, quais são as estratégias que eu posso seguir para conseguir. Então, assim, às vezes ela não tem clareza, que apenas uma redação ali, em tópicos, em uma estrutura, ela consegue, por exemplo, a gente usou o termo de crença limitante, colocar, olha, isso é real, isso é irreal, e aqui no meio é o que eu consigo fazer. Então, é um desenho simples, daquela dificuldade que ela tem para executar essa ação, com as estratégias que ela precisa para alcançar isso, e ver ali no meio o que é possível de fazer. E pode ter certeza que ela passando etapa por etapa, ponto por ponto, ela vai conseguir convencê-la em primeiro momento que ela consegue chegar até essa pessoa buscando essa e essa ação. Então, uma estratégia de autoconhecimento ajudando na quebra do bloqueio. E até trazendo um pouco ali para a psicologia, que é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. Exatamente. Né? Então você começa a identificar esses pensamentos automáticos negativos, né, que a gente fala, que acabam travando a gente para conquistar alguma coisa, seja, por exemplo, o que eu vejo muito, por exemplo, são pessoas que veem a vaga, acham interessante e nem sequer aplicam para a vaga por acharem que não tem aquele conhecimento. Isso acontece muito com mulheres, tem até pesquisas que falam sobre isso,
da pessoa ver a vaga e não achar que tem aquele conhecimento. Mas se você olhar mais a fundo e pensar nesses pensamentos, reestruturar, que é o que a gente chama na psicologia de racionalizar em cima desses pensamentos, eu acho que a gente vai, de forma gradual, claro, pensando sobre isso e fazendo com que esses pensamentos automáticos, essa crença limitante, ela não seja mais uma barreira na conquista ali da sua ascensão profissional, né? E Larissa, e ter esses pensamentos racionais, eu vou fazer uma pergunta aqui, é um ato de coragem? É um ato de coragem. É um ato de coragem, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Tem que parar para pensar, é um ato ter essa racionalidade daquilo que me bloqueia e eu colocar isso no papel, o que é que me bloqueia, dar nomes aos bloqueios. E olha que quando a gente começa a dar nome a esses bloqueios, eu começo a entender o que é que realmente, mas tudo isso precisa de um ato de coragem, não precisa? Sim, tem uma pergunta muito simples que nós podemos oferecer como exemplo para você se fazer, né? Que é, gente, onde é que eu quero estar daqui a 3 meses, 6 meses? Isso faz com que a gente reflita muito sobre a nossa individualidade. Por exemplo, se você parar e olhar 6 meses atrás, é bom, é ótimo, você vai ver que independente de você ter colocado ali no papel, ter escrito as suas fraquezas, as suas forças ali, você vai ver quanto você cresceu, mesmo sem se preparar para isso. E pensando assim, faça um planejamento estruturado para daqui 6 meses à frente. E aí sim, colocando ali, identificando o que você gostaria de melhorar, o que investimento você gostaria de fazer pessoalmente, você vai ver que isso vai te dar assim, uma visão melhor de como desestruturar esses bloqueios, mesmo que pequenos bloqueios. E às vezes vai dar um medo, mas é através desses passos que a gente vai desbloqueando, né? E tem uma técnica, Larissa, você como psicóloga de carreira, que é o plano de desenvolvimento individual. Como que isso pega um pouco do que a professora Fernanda trouxe aqui dos 3 meses, 6 meses, mas conta aqui para quem está nos ouvindo, os nossos alunos, como que eles podem colocar essas caixinhas e realmente fazer esse plano de desenvolvimento individual? O plano de desenvolvimento é uma ferramenta que é excelente quando a gente pensa na construção da carreira, da jornada de carreira. Porque é isso que a professora falou, a gente consegue visualizar, fica muito mais fácil quando você tem ali um projeto que você consegue ver exatamente os passos que você tem que seguir, as ações que você tem que fazer. Então, como plano individual, às vezes não precisa ser uma coisa muito mirabolante, você tendo ali uma agenda, você usando os recursos, por exemplo, do nosso próprio computador, um Word, você consegue ali colocar em caixas. O que eu quero para minha carreira, qual o foco, o número 1, o foco número 2, eu sempre indico para as pessoas terem ali 3 focos para a gente poder entender qual que é o que está mais próximo, o que eu tenho que fazer. Então é importante ter isso de forma visual e também com datas, assim, vamos estabelecer prazos para alcançar esses pequenos objetivos, e dividindo ele em pequenos objetivos fica muito mais fácil de alcançar do que você ter um objetivo muito grande no final, porque carreira é isso, é uma construção que você vai tendo, né, ao longo ali do tempo, e é um passo de cada vez. Às vezes você vai ter que desenvolver uma questão mais comportamental, às vezes é uma questão mais técnica, então depende muito do que cada pessoa quer, mas é algo que é muito indicado, assim, de fato, é ter um plano de desenvolvimento individual, algo mais visual, então tem muitos recursos aí que dá para usar, né, professora? Sim, os recursos técnicos auxiliam muito, e também perguntas subjetivas que você para e faz. Onde é que eu estaria se eu não tivesse medo? Né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque você consegue imaginar um futuro longo. E aí você fala, e esse medo? Ele advém do quê? Ele advém de uma ausência de um conhecimento técnico? Então, como é que eu posso melhorar isso? É a ausência de uma competência específica? Também posso melhorar isso. Se eu estiver dentro de uma organização, posso pedir apoio para os pares. No caso, posso ter o subsídio de uma relação acadêmica, um curso que eu estiver fazendo, uma mentoria. E isso vai fazendo com que esses bloqueios, eles vão se abrindo ali, e o caminho vai abrindo também numa forma potencial, porque você consegue refletir sobre a realidade do bloqueio e o bloqueio que você construiu com as suas crenças limitantes. Nossa, perfeito, Larissa, perfeito, professora Fernanda. Agora fica aqui a dica, né, para que vocês reflitam se existem, quais são esses bloqueios que podem interferir na sua jornada profissional.
e não tenham, né, essa palavra tão forte que nós, às vezes, não queremos nem falar o medo, né? Então, não tenham esse medo de colocar todas esses bloqueios para você realmente conhecer e utilizar dessas técnicas, essas ferramentas e essas dicas que as professoras aqui, as psicólogas trouxeram para a gente. Professora Fernanda, Larissa, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.